Você vai ver agora mais um corte de uma das aulas do Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural. Lembrando que aqui no nosso canal nós sempre trazemos conteúdos da prática, do dia a dia de quem realmente vive projetos de estruturas de concreto armado, com dicas e recomendações do que é verdadeiramente praticado no dia a dia de quem projeta. Acompanha comigo até o final. Eu vou começar explicando para vocês aqui mais ou menos como funciona o template e a importância do template. Como eu tinha falado anteriormente, realmente o template ele vai ajudar vocês imensamente na rotina de trabalho. Você consegue fazer uma pré-configuração de vista, você consegue. Eu vou explicar depois o que que é uma família, o que que é um projeto e o que que é um template aqui, com esses modelinhos que eu deixei, e como é que eles podem facilitar. Eu até deixei aqui para vocês verem, não é o foco da live, mas eu deixei aqui um pré-projeto grande já federado, já está até aqui pré-carregado para mostrar para vocês e entender mais ou menos como é que funciona essa parte da rotina do dia a dia de BIM, né? Esse aqui é um projeto que a gente está finalizado por agora, e aqui mostra realmente como é que funciona essa parte de compatibilização, a partir do momento onde você coloca todas as famílias, coloca todas as disciplinas para conversarem, para trabalharem realmente em conjunto, que é aqui onde você consegue ver e antecipar muito da parte de incompatibilização, aquelas resoluções que a gente normalmente precisa ter na obra, que é custosa, que a gente acaba resolvendo com aquela gambiarra de obra, sabe? Que tu tem que resolver os problemas na hora. Com o BIM tu consegue resolver a maioria dessas coisas, mas como diversos locais vocês já ouviram falar sobre BIM, o BIM ele não é só o 3D. Esse aqui é realmente a parte mais de compatibilização, esse aqui é uma parte muito mais avançada, mas isso aqui que eu estou mostrando para vocês, né, é mais para realmente despertar interesse para caso alguém queira ver ou mexer com a rotina de BIM o dia inteiro e realmente trabalhar com essa parte de compatibilização, que aí tu vai ver estrutura, ver o que que do hidro está pegando na estrutura, ou ver o que que do incêndio, ou como a estrutura está impactando na arquitetura. Então, essas coisas aqui, elas vão muito além do 3D, elas vão muito além daquela modelagem bonitinha que você envia para a obra. Então, essa realmente é a parte de você trazer para o projeto todas aqueles erros que normalmente a gente resolve em obra. Mas, como esse aqui não é o foco da live, eu vou acabar fechando, foi realmente só para mostrar. E como é que funciona essa parte aqui de família, de template, de projeto. Normalmente, o Revit, eu vou falar mais com o Revit, que é realmente o que faz mais parte do dia a dia aqui do nosso escritório. E para o Revit, normalmente você trabalha e manipula três tipos de arquivo. É o arquivo de Revit, que é o ponto .rvt, eu vou até colocar a propriedade aqui, ó. Vocês vão ver o ponto .rvt, que esse aqui realmente é o arquivo, que é o projeto do Revit. Todo projeto que você for fazer, ele é em ponto .rvt. Então, quando vocês quiserem saber se o arquivo de vocês é projeto ou template, por aqui, uma coisa que a galera acaba fazendo muito é simplesmente abrir esse arquivo de template como se fosse um projeto e tentar trabalhar a partir dele. Isso funciona, mas não é o ideal. Se vocês olharem aqui, ó, o template ele é .rte. Eu vou até mostrar o que normalmente as pessoas fazem e como é que vocês podem evitar isso aqui para também facilitar a vida de vocês não precisarem ficar bagunçando o template. Então, o RTE é a parte de template e, por final, as famílias que vão dentro do template e dentro do projeto, elas vêm normalmente com .rfa. Então, desse jeito, família é .rfa, o template é .rte e o projeto é .rvt, certo? Aqui eu vou acabar abrindo, eu vou abrir o Revit aqui e não sei se vai ser um problema, eu acredito que não, mas se for, eu vou até ensinar para vocês como é que troca, porque eu normalmente trabalho com ele em inglês, porque se um dia vocês quiserem tirar o certificado da Autodesk, ele para realmente ser considerado pela Autodesk apto a trabalhar completamente com o software deles, toda essa parte do Revit ela é em inglês, então eu vou trabalhando em inglês, mas caso vocês queiram mudar no dia a dia de vocês também podem. Vou fechar aqui e mudar rapidão, ó. Vocês podem vir em propriedades aqui e trocar esse finalzinho aqui, ó, tá vendo? Como o meu tá em ENU,
ele mostra em inglês. Se você colocar aqui, ó, em .ptb e dar OK, você pode apertar OK sem medo aqui e abrir. Esperar ele abrir aqui. Se vocês olharem, agora está todo em português. Mas, como é parte da minha rotina e como vai ficar live gravada, vocês podem olhar em inglês mesmo, a posição dos comandos ela é muito parecida, então vocês conseguem se achar ou vocês trocam para inglês, fazem o que eu fiz e voltam para português depois, que é sucesso. Esperar ele aqui, enquanto ele abre, eu vou dar uma abordada rápida aqui também nesse menu inicial. A ideia é que eu não fique muito nessas ferramentas iniciais do Revit. Eu quero realmente mostrar como é que funciona o dia a dia, um template, e macetes que a gente acaba pegando aqui com o dia a dia, coisas pequenas mesmo que ajudam, que faz realmente valer a pena. Então, aqui, ó, quando a gente vem em novo, sempre quando eu tenho um template, ele vai aparecer nessa região aqui, ó. Se eu vier aqui em novo e abrir, é porque eu tenho um template aqui, eu posso pesquisar onde eu precisar, ou deixar já pré-configurado para ele sempre abrir aqui, ó. Eu vou até adicionar esse aqui para vocês verem, aqui, ó, para adicionar em File aqui em cima, em opções, e aqui, ó, em File Location, vocês sempre podem apertar um mais aqui, eu vou vir aqui na área de trabalho, que é onde está o meu, e colocar o template. Quando eu coloco aqui, ó, ele já aparece nessa aba, e o que essa aba faz? Quando eu estou aqui, vou voltar aqui novamente na abinha aqui inicial, com Ctrl D, tá? Só explicando rápido e dar um novo aqui, ó, se vocês olharem, aparece, ó, template de estrutura. Eu vou abrir primeiro o template, depois eu abro um projetinho bem básico para mostrar para vocês como é que funciona a parte de estrutura, manipulação de modelagem, mas o que eu realmente quero explicar para vocês aqui é como manipular e como é que funciona um template. Tá, o template ele vem limpo assim mesmo, sem nada. Isso aqui realmente é só uma pré-configuração onde você consegue colocar aqui, ó, por exemplo, nessa parte inicial, eu já tenho aqui algumas vistas de detalhes já prontas de blocos, eu já tenho aqui algumas legendas já pré-prontas, eu tenho também algumas tabelas pré-prontas. Então, isso aqui tudo constitui um template já pré-feito. Inclusive aqui, ó, com famílias, eu consigo ter diversas famílias que eu já consigo carregar, tanto, deixa eu abrir uma aba aqui, ó, para vocês verem melhor, um térreo aqui. E apagar isso aqui. Se você for criar, por exemplo, eu já tenho viga, quando eu precisar usar uma viga, eu já tenho ela aqui pré-feita. Se eu quiser criar uma coluna aqui, ou um pilar, né, eu falei, aqui, ó, já tenho pré-pronto. Se eu quiser criar laje, eu já tenho pré-feito. Eu vou fazer isso aqui como template, e depois eu vou fazer sem... inclusive esse template que eu estou fazendo, a gente vai disponibilizar para vocês depois com essas famílias já feitas, com essas vistas já pré-feitas, é para realmente tentar facilitar o lado de vocês no dia a dia de trabalho, porque essa criação de template aqui, e quando você aprende a usar o template que você criou e manipulou, ele realmente mata na metade do tempo que você teria de trabalho com um template limpo. Eu vou até abrir aqui, ó, vou abrir uma família, um projeto novo sem template nenhum, para vocês verem, vou colocar aqui como tanto faz a medida de unidade. Se eu vim aqui, ó, em estrutura e apertar aqui, por exemplo, em viga, ele já mostra que não tenho nenhuma viga, parede eu também não, ele até tem a parede aqui, mas pilar, por exemplo, eu não tenho nenhum pilar, então tudo isso aqui eles não vêm num template normal, isso aqui realmente é um trabalho pré-feito, de carregamento de famílias, de carregamento de vistas, que realmente a gente usa muito no dia a dia. E fora essa questão das famílias, o que realmente é muito usado também seria a parte aqui, ó, de View Template. Eu vou abrir esse aqui, ó, que você também consegue criar diversas vistas aqui, que é realmente esse aqui é o suprassumo do template. Família, você consegue criar uma família, você consegue pegar algumas pré-prontas na internet, mas essa parte aqui realmente de vistas aqui
é onde você consegue pré-configurar toda a parte de visibilidade do teu projeto. Aqui, ó, eu consigo mudar escalas, eu consigo mudar a parte de nível de detalhamento, e isso aqui não fica restrito ao projeto inteiro, certo? Se vocês olharem aqui, ó, por exemplo, eu vou pegar uma planta de estaqueamento, eu estou com um detalhe no alto, se eu pegar, deixa eu ver uma que está diferente aqui. Vou salvar aqui, ó, por exemplo, essa planta 02 aqui, eu vou colocar ela aqui com alguma outra escala, 1/5000, para ficar bem distante. Se vocês olharem aqui, ó, na planta de estaqueamento, eu tô com 1/50, com a planta de fundações aqui eu tô com 1/5000. Ou seja, eu poderia ter realmente uma vista para cada coisa que eu precisasse. Por exemplo, eu tenho uma vista para cortes aqui, ó. Ela tá com 1/50, eu tô colocando aqui a disciplina, eu consigo, deixa eu pegar outra aqui, por exemplo, essa aqui, ó, de vista geral, eu já tô com ela de 1/100. Certo? Então esse aqui é o primeiro nível de configuração que tu consegue fazer em cada vista, e dentro de cada vista desse aqui, ó, vocês estão vendo que eu tenho um monte de aba aqui de edit. E o que seriam dentro dessa aba de edit aqui? Nessa parte de modelo, eu consigo ligar, desligar todas as famílias que aparecem na minha vista, por exemplo. Deixa eu mostrar certinho aqui, ó, como é que funciona essa parte de vistas. Por exemplo, eu tenho essa vista, eu tenho a minha planta de formas, e na minha planta de formas, por algum motivo, eu não queira que apareça as vigas, por exemplo. Eu quero que apareça lajes, eu quero que apareça pilares, mas eu não quero que apareça vigas. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, eu estou aqui nessa planta de forma colorida aqui. Eu posso vir aqui e desligar as vigas. Então, e quando eu desligo, frame, frame, e é isso aqui. Se eu desligar as vigas, elas realmente ainda estão no modelo, mas elas não aparecem para mim. Então eu consigo controlar basicamente qualquer família por aqui, nessa primeira aba aqui. E como eu falei naquela hora e reforçando agora, cada pré-configuração desse aqui, ela é diferente. Se eu voltar, por exemplo, nessa 02 e aplicar, vocês vão ver que minhas vigas apareceram e agora de outra cor. Então, se eu colocar em outra, por exemplo, aqui, deixa eu ver, na planta de estaqueamento, as vigas já sumiram de novo. Eu vou voltar aqui para, eu estava mexendo na 3, e as vigas voltaram a ficar coloridas, e vou voltar aqui para dentro. Então, aqui, ó, depois eu posso até colocar em português de novo e a gente passa rapidão vendo, mas eu sugiro que vocês leiam um por um. Cada família do Revit, ela realmente é bem determinada, se o template for bem feito, né? As vigas, elas estão no sistema de vigas, pilares estão no sistema de pilares, blocos estão no sistema de blocos e lajes e por aí vai. Então, além disso, eu consigo fazer aqui filtros de projeção, filtros de corte, eu consigo colocar em meio tom, eu consigo definir qual o nível de detalhe que eu tenho. Então, isso aqui eu vou dar uma passada bem rápida em todas as configurações, mas quando vocês baixarem um template aí, eu sugiro que vocês entrem em cada uma dessas aqui, veem o que cada uma dessas aqui faz realmente para vocês entenderem a ferramenta que vocês vão utilizar para trabalhar, caso faça sentido utilizar o template, certo? Nessa parte aqui, por exemplo, de anotações, aqui eu tenho mais a parte de níveis de cortes, por exemplo, eu vou mostrar um de corte aqui também para fazer sentido. Eu fiz um corte aqui, e eu vou vir aqui, ó, nessa mesma vista, e por algum motivo eu queira desligar os cortes. Vai funcionar da mesma forma que funciona com as vigas naquela hora. Eu posso simplesmente ligar os cortes. Essa parte de anotação aqui, ela não faz parte de modelagem, tá? Toda a parte de modelagem está aqui na tabela de modelo, e aqui realmente é na tabela de documentação, é, vistas, na parte de plano de referência. Essa questão de plano de referência, isso aí eu sugiro que vocês deem uma pesquisada melhor, tá? Que aí já começa a entrar muito nessa questão de mais avançada do Revit. E
para um template pré-pronto ou para vocês que estão iniciando, não vale tão a pena assim entrar. Se vocês ficarem com alguma dúvida depois, manda mensagem para mim ou entre em contato, que eu ajudo vocês com essas questões de explicar como é que funciona essa parte aqui, ou se tiverem alguma dúvida, tanto na tabela de modelo, anotações, quando vocês começarem realmente a mexer no projeto, vocês vão é que vai surgir as dúvidas. Essa parte aqui analítica, eu não vou passar tanto por ela, tá? Porque aqui eu gastaria uma live inteira só mostrando essa parte de analítica. Na verdade, daria para gastar uma live inteira em cada aba dessa aqui, praticamente. Então, realmente sugiro que vocês entrem em cada uma dessas aqui e leiam o que cada um faz. Se você vir aqui e apertar F1, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês a aba. Tem que esperar agora o Revit. Quando você aperta F1 aqui, ele até travou. Mas quando vocês apertam F1, o Revit ele abre a central de ajuda. Vocês conseguem tirar algumas dúvidas lá. O ruim é que alguns deles estão em inglês, então se o inglês estiver um pouquinho fraco, bota no Google Tradutor aí. E muita coisa dá para aprender realmente pela central de ajuda do Revit. Aqui ele não destravou, ele acabou nem abrindo aqui, mas qualquer coisa é apertar F1 que funciona. Aqui na parte de categoria importada, também não faz sentido entrar na live. A ideia é realmente mostrar mais do dia a dia do que explicar cada ferramenta. E outra parte aqui que faz muito sentido para vocês é essa parte de filtros. Esse aqui eu vou entrar e tentar aprofundar um pouquinho mais, porque isso aqui realmente também ajuda muito. Essa parte de filtros, o que ela quer dizer? Eu posso ter na minha categoria aqui, por exemplo, as vigas ligadas, mas eu quero que, por algum motivo, as vigas que vão de 100 a 200 estejam desligadas e as de 200 a 300 estejam ligadas por algum motivo. Realmente vai de cada dia a dia, vai de cada situação, de cada escritório. Então, deu um exemplo aqui realmente dessas vigas. Eu posso colocar aqui e criar, por exemplo, ó, eu deixei um pouco mais devagar para não ficar tão ruim de entender. E aqui eu já tenho uma pré-feita aqui, que são esses cortes de formas. Eu vou até editar e entrar aqui para vocês entenderem como é que funciona. Mas eu posso aqui, ó, criar um filtro que ele está dentro daquela vista, que ele sobrepõe todas essas marcações que estão nessas primeiras abas aqui, ó. Por exemplo, esse corte de formas. Se vocês olharem aqui, ó, também já tem alguns filtros que já vai vir pré-pronto no projeto de vocês, que vocês vão poder usar. Também sugiro que vocês entrem em cada um aqui e estudem como é que funciona cada corte desse aqui, para vocês realmente conseguirem tirar 100% do template. Como funciona essa parte de filtros? Ó? Se vocês olharem aqui, ó, esse corte formas, eu vou aqui em sections, que é corte em inglês, ó. Ele está marcado, ele realmente está agindo só nos cortes. Se vocês olharem aqui, ó, nenhuma das outras caixinhas está marcadas. E aqui eu consigo colocar algumas regras que o Revit faz para poder sobrepor o que está ali. Por exemplo, essa de cortes aqui, não deixa eu colocar essa de armação negativa aqui, ó, que essa aqui é mais interessante. Se vocês olharem aqui, ó, caso vocês queiram fazer um detalhamento de laje, eu vou mostrar um pouquinho rapidinho como é que faz no final a modelagem de ferragem e a parte de documentação dela. Mas quando vocês mexerem na laje, por exemplo, esses dois filtros aqui de armações, eles vão ser muito úteis. Se vocês olharem aqui, ó, eles estão em inglês é Structural Rebar, que acho que deve estar vergalhão estrutural em português, alguma coisa assim do tipo. E quando eu seleciono aqui, ó, eu não vou dar não para ele não desfazer, mas ele me dá essa abinha aqui, ó, de regras de filtro, essa aqui da direita. Como funciona essa regra de filtro aqui, ó? Eu consigo colocar aqui, todas as regras precisam ser verdadeiras para funcionar, e o segundo é, qualquer regra precisa ser verdadeira para funcionar. Ele é bem, dá para ver a diferença quando eu coloco aqui, ó, que todas as regras precisam ser verdadeiras, quer dizer que, por exemplo, eu coloquei aqui um monte de regras, eu tenho inúmeras regras aqui, para aplicar esse filtro. Aqui eu tenho comentário, aqui eu vou colocar custo, por exemplo,
Eu vou falar depois como é que funcionam essas parametrizações aqui mais para frente, mas por enquanto eu vou só falando aqui, ó. Por exemplo, eu quero separar por algum motivo as armações positivas dos elementos estruturais com Fs que contenham, por exemplo, ó, que o parâmetro, por exemplo, é igual a 30 MPa. Eu tenho uma viga que eu quero separar a ferragem dos elementos estruturais que tem o FCK de 30 MPa. Então, se eu colocasse aqui, tudo que não fosse... desculpa, me confundi. Se eu colocasse aqui, ó, as ferragens positivas com FCK de 30, para que todas as regras precisam ser ativas, o que aconteceria? Se eu tiver viga exatamente, ou se eu tiver armação que esteja exatamente na parte positiva, que eu defini que ela está na parte positiva, e que esteja 30 MPa no elemento estrutural, quer dizer que o meu filtro vai aplicar. Deixa eu dar um exemplo para vocês, fora esse aqui. Por exemplo, eu quero separar que as ferragens são das vigas. Deixa eu ver um parâmetro que já tem aqui. Que eu posso usar. Tá, um custo. Não, um custo não, isso não é interessante. Deixa eu ver um que seria interessante para usar aqui. Acredito que... Tá, eu quero separar aqui, ó. Eu quero separar, por exemplo, esse de espaçamento aqui. Espaçamento é uma coisa bem comum no dia a dia, de você definir espaçamento de armadura, e eu quero separar realmente só as armações que eu esteja com 20 centímetros de espaçamento. Então, se eu tiver uma armação que está no positivo com 20 centímetros de espaçamento, ele vai aplicar meu filtro. Caso contrário, ele não cumpra essas duas regras aqui, ele não aplica meu filtro. Então, é isso que funciona aqui, ó. Essa é a primeira opção. Todas as regras precisam ser verdadeiras. Na segunda opção aqui, ó, o que quer dizer? Quer dizer que alguma dessas regras aqui, por mais que eu tivesse 5 ou 6 regras, se alguma aplicar, o filtro já ativa, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, eu tenho só as lajes positivas, ele aplica filtro. Ou eu tenho ferragem com espaçamento de 20, ele aplica o filtro, mas não necessariamente está na positiva. Então, essa aqui é a diferença. Então, quando vocês forem criar filtros, isso aqui é importante para definir, tá? Ou se vocês quiserem modificar algum desses filtros que já existem aqui, também é dessa forma. E dentro dessa abinha aqui de regras, eu acho que o interessante é eu voltar um pouquinho depois aqui, porque senão vai confundir demais vocês. Então, vou explicar um pouquinho como é que funcionam os parâmetros e depois a gente volta nessa aba de filtros aqui. Até nessa parte aqui eu acho que vai confundir um pouquinho. Como é que funciona essa parte de parâmetros aqui, antes da gente voltar lá nos filtros? Vou fazer a viga novamente aqui. Acho que ela não está aparecendo nessa vista. Deixa eu colocar outra vista que apareça a viga aqui. Tá. Se vocês olharem, toda vez que você clica em qualquer elemento aqui, ó, eu vou fazer N elementos aqui, e eu cliquei num pilar. Se vocês olharem aqui na tabela de propriedades na esquerda, eu tenho diversos parâmetros em cada elemento, e cada elemento é único, certo? Eu tenho aqui, ó, por exemplo, o pilar. Eu consigo olhar o nível de base dele, o quanto ele está afastado da base, o quanto ele está, ou em que nível que ele está no topo. E eu também tenho aqui, ó, cobrimentos, eu tenho volume do pilar, eu tenho comentários, eu tenho títulos, tudo isso aqui, ó, eles são parâmetros. Eu posso tornar cada elemento único mais único. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu tenho aqui um pilar de 14 por 30, se vocês olharem o nome dele aqui em cima. O que esse pilar de 14 por 30 tem de diferente dos outros? Esse pilar aqui, ele é, por exemplo, eu vou colocar um comentário aqui, esse pilar de 14 por 30, ele faz parte da sala. Aí, esse pilar aqui de 14, esse outro pilar aqui, ele faz parte do, não sei, vou colocar aqui quarto. Um nome qualquer. Então, aqui, ó, eu estou tratando
pequeno parâmetro de comentário. Isso aqui, inclusive, eu recomendo demais que vocês usem os parâmetros existentes antes de pensar em criar novos. Eu não vou abordar tanto como criar novos parâmetros aqui, porque aí realmente vai entrar num assunto muito complexo para uma live curta. Então, eu realmente usem muito esses parâmetros aqui de dados de identidade, porque se vocês não forem mandar o projeto para alguém que for analisar em BIM ou alguma construtora que realmente trabalhe muito com o BIM, e for só para controle interno, esses parâmetros aqui de dados de identidade vão suprir muitos casos de vocês. E o que não suprir, vocês podem usar os parâmetros que eu já pré-fiz nesse template, certo? Não vai dar para abordar o template inteiro aqui, então sugiro novamente que vocês pesquisem aqui tudo que está dentro do projeto, entre de aba em aba, entra de família em família, vê o que tem no template. Se vocês olharem aqui, vigas, eu tenho diversas vigas, eu tenho laje treliçada aqui, eu tenho viga baldrame. Se vocês olharem em pilares, eu tenho diversas famílias de pilares. Em lajes também tenho diversos tipos de lajes aqui. Então, deem uma explorada novamente no template que vai ser disponibilizado para vocês entenderem as ferramentas. Mas voltando aqui, ó, por exemplo, esses parâmetros aqui, igual eu falei, que fazem os elementos únicos ficarem mais únicos, é o que a gente consegue começar a trabalhar com, a gente pode dizer, com um segundo nível de parametrização, ou um nível mais refinado de filtros. Então, por exemplo, está aqui, ó, com esse de sala. Vou copiar aqui só porque fica mais fácil. E vou vir aqui, ó, nessa mesma planta que eu tô. E eu vou voltar onde eu estava falando em filtros aqui, ó. Eu vou criar um filtro novo, por exemplo, aqui, ó. Ele vai em colunas, structural columns aqui, que é em inglês. Cadê? Aqui, ó. Eu estou aplicando ele em pilares. Desculpa, eu tenho que criar um novo aqui, ó. Vou criar um novo aqui, ó, por exemplo, pilar rosa. Sei lá, vou deixar bem discrepante aqui para ficar fácil de entender. Criei aqui, ó, o pilar rosa. Eu vou criar aqui, por exemplo, deixa eu achar aqui, ó, columns. E eu vou criar aqui, ó, por exemplo, que eu tenha um comentário onde todos os pilares que são iguais a sala, desculpa, eu quero que, eu vou adicionar ele aqui depois também, ó. E eu quero que esse pilar aqui, ele seja pintado de rosa, por exemplo. Esse aqui eu vou dar um exemplo bem discrepante aqui mesmo, só para vocês entenderem como é que funciona, tá? E eu vou aplicar aqui, ó. Quando eu aplico, se vocês olharem, ó, ele pintou justamente aquele pilar que estava com comentário de rosa, ele pintou de rosa. Se eu vim aqui em outro pilar, por exemplo, e colocar o comentário aqui, ó, de sala, ele pinta de rosa. Então esse aqui é um filtro a mais que a gente pode fazer. Eu vi que o Enson perguntou aqui, ó, em que versão que executa os projetos em LOD. Cara, aqui normalmente depende muito da fase que a gente for trabalhar, certo? Se for uma pré-forma aqui, que for entregar para o cliente, a gente trabalha no máximo num LOD 200, num LOD 100. Vou até dar uma explicada rápida de como é que funciona esse LOD, tá? Para vocês não ficarem tão perdidos. O LOD, ele varia de 100 a 500, e a cada nível que você vai subindo, ele quer dizer mais detalhamento no seu projeto. Por exemplo, uma pré-forma, um pré-lançamento, caso você queira fazer uma visualização melhor no projeto. Então, eu quero modelar ele em 3D, mas eu não estou preocupando tanto com detalhamento. Eu quero realmente ver o osso da estrutura. Aí eu chegaria a trabalhar com um LOD 200, que é um LOD um pouco menor. Ou um LOD 100, talvez, que eu não estou tão preocupado com as dimensões, eu estou preocupado realmente só com a posição dos elementos. Ou eu estou mais preocupado com
com a geometria, daí eu trabalho no LOD 200, aí eu quero ver a ferragem, eu trabalho no LOD 300. Aí completando com a pergunta que ele fez ali sobre o cliente pediu para inserir a armadura, cara, no que eu tenho trabalhado nos dia a dias, os clientes eles não pedem para modelar tanto a armação no Revit, e eu também não aconselho vocês a trabalharem modelando a armação no Revit, exceto em elementos especiais, tá? Porque não é rentável, cara. Não, dificilmente um projeto vai se pagar com o tempo que você vai perder criando um corte de elementos do dia a dia, tipo geometrias retangulares, lajes, coisas assim que os softwares de cálculo já dão hoje em dia pré-prontos os detalhamentos. Eu não aconselho que vocês usem tanto o Revit nesse caso. Mas digamos que eu tenho um pilar especial, por exemplo. Ah, eu tenho um pilar em S, ou eu tenho uma piscina de seção especial, ou eu tenho talvez um dente de Gerber que eu quero modelar ele, deixar ele com uma vista melhor, um elemento circular, coisas que você já começa a ficar um pouco mais limitado nessa realmente nesses elementos não convencionais, daí o Revit começa a entrar realmente como uma ferramenta muito importante, muito muito viável. Realmente igual o Enson tá falando ali, cara, uma coisa é incrivelmente lindo você ver um projeto totalmente modelado em 3D, você vê as armações ali todas bonitas, mas é realmente alguma coisa muito estética quando você vai olhar. Eu já cheguei até a fazer um estudo, tanto tempo que eu levava em comparação a modelar uma casa convencional inteira no TQS, que é o programa que eu uso de cálculo, e realmente depois pegar o mesmo projeto e modelar ele inteiro, ó, vista, corte, pilar em... Eu modelei a ferragem vista do projeto inteiro. Enquanto numa casa convencional eu levava 2 dias para fazer a estrutura, no Revit eu levei 1 semana e meia. E no dia a dia tu acaba não vendo realmente o, a armação se pagando quando você modela ela inteira no Revit. Então ele começa a ficar interessante quando você vai trabalhando com essa questão de filtros, tá? Isso aqui, ó, estou explicando uns modelos muito simples, mais de parametrização, porque para dar a opção de vocês pensarem como é que vocês vão fazer o projeto de vocês terem liberdade de criar os filtros de vocês e por mais que os projetos estejam, ou esses filtros aqui estejam sendo simples, não se limitem a isso, tá? Porque o que, que é a parte do BIM interessante mesmo? Eu vou abrir aqui, ó, por exemplo, uma parte de tabelas aqui, uma parte de tabela de vigas para vocês entenderem, já que a gente está trabalhando com viga, e eu vou colocar aqui, ó, as duas vistas para vocês entenderem como é a parte interessante do BIM. Se vocês olharem aqui, ó, eu tenho um comprimento de viga, eu tenho um volume de concreto, eu tenho a quantidade de formas ali, e a partir do momento, ó, que eu crio uma viga a mais, se vocês olharem aqui, ó, o meu comprimento já aumentou, o meu volume de concreto aumentou, o meu volume de formas aumentou. Então, assim, quando você começa a tratar essas informações, você consegue ter um orçamento muito detalhado, você consegue ter um quantitativo muito detalhado, você consegue realmente trazer muito para si essa parte de quantitativos de obra, essa parte de quantitativos de materiais, e você pode criar também aqui algum custo, por exemplo, eu coloco um custo por metro quadrado aqui de uma viga, e a partir do momento que eu faço uma viga a mais aqui, o meu custo ali, ele já aumentaria proporcionalmente ao tamanho da viga que eu fiz, ou se eu tivesse uma de pilar também, ele aumentaria. Então, essa parte de tabelas aqui, ó, é onde o BIM entra muito também. Então, muito do que eu ensinei para vocês aqui nessa parte de criar filtros, ela também se aplica muito aqui nessa parte de tabela. Por exemplo, se eu conseguiria aplicar, por exemplo, uma tabela para separar o volume só dos pilares rosa, por exemplo. Ou então eu consigo colocando numa escala de projeto. Eu quero separar o quanto de concreto eu teria,
ou quanto eu gastaria de concreto e formas na minha primeira concretagem. Então eu consigo aplicar um filtro em que eu separe só o volume de materiais da primeira concretagem e eu não preciso ficar calculando excedente de volume ou excedente de material, ou tentar ficar calculando na mão realmente como é que funcionaria essa parte de quanto de material que eu preciso comprar, e eu conseguiria separar por concretagem, eu conseguiria, se você quiser, por exemplo, comprar já a armação toda cortada, eu conseguiria separar qual seria a armação que você compraria cortada naquela etapa. Então, essa parte aqui tu acaba explorando mais o BIM, mas justamente tu só consegue explorar ela se você conseguir trabalhar nessa questão de filtros, tu conseguir trabalhar nessa questão de parametrização. E aí, gostou? Quer aprender um pouco mais? Quer ir mais profundamente nos assuntos de projetos de estruturas de concreto protendido? Eu tenho uma boa notícia para ti. Nós do Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural temos uma especialização em concreto armado e protendido, com professores que são grandes profissionais da aula. Aqui na nossa pós você vai vivenciar verdadeiramente o que é a prática de projetos. Nós temos aqui uma especialização onde cada etapa é um trecho de como o projeto de fato é executado. Quer conhecer um pouco mais a nossa pós-graduação? Tem um link aqui logo abaixo de pré-matrícula. Essa pré-matrícula é sem compromisso, fica tranquilo, você vai lá, coloca seus dados, alguém do nosso time de especialista vai lá entrar em contato com você, marcar uma reunião para a gente te entender melhor, entender o momento que você está vivendo aí de projeto e ver se a pós realmente se encaixa contigo. Faz lá a tua inscrição e se permita conhecer o Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural. A gente se vê.